Fala pessoal, eu sou o Taverneiro e esse é o Porão da Cidadela e a gente está trazendo de volta o garoto do Zap Zap. Se você ainda não assistiu as outras partes, vamos deixar o link da playlist aí na descrição ou no card aqui em cima. Então bora lá pra história. O Léo, ele era um protagonista fracassado que foi traído pela sua ex-namorada. Porém, galera, ele ganhou poderes divinos depois que ele entrou por engano em um grupo do WhatsApp. Após isso, a sua vida mudou completamente. Ele conseguiu uma namorada incrível, ficou milionário ao vender uma obra valiosa e conseguiu alguns seguidores após eles descobrirem que o Prota era muito poderoso. E após viajar para uma cidade distante para reencontrar um casal de fantasmas que havia se perdido no passado, o Léo acabou passando a noite em um hotel de luxo naquela cidade. No saguão do hotel estava tendo uma briga. Samurais japoneses, eles estavam discutindo com os militares da China. O Léo, vendo tudo aquilo, ele não pôde deixar barato, e assim eles começaram a lutar. Depois de resolver esse incidente com os samurais, o Léo volta para sua cidade e ele tem a oportunidade de finalmente chegar nos momentos preciosos. O protagonista fica olhando para todos os lados para conferir se eles realmente estão sozinhos, então pergunta se a Lucy, que é a irmã ali, a cunhada dele, já foi embora. Ali ele diz que sim, então o Léo fala que ele precisa ir até o quarto do lado ali, pois ele tem um presente para entregar para ela. Então o Léo segura na mão da sua namorada e diz que é algo bacana, que ela vai gostar e que precisa aproveitar que agora que eles estão sozinhos. Ela fica morrendo de vergonha e confusa ao mesmo tempo, e ele acaba arrastando ela até lá. Quando chegam no outro quarto, o Léo sem querer acaba pisando no rabo do gatinho e desequilibrado ele acaba caindo em cima da sua namorada, né? Como sempre. O rosto dele tá bem em cima dos opais dela e ele fica com muita vergonha. Mas ela então abraça ele dizendo que tá tudo bem e que estava sentindo saudade. Galera, será que o Léo vai chegar nos momentos preciosos? Vamos aguardar, hein? Já vai deixando o hashtag aí embaixo que o Léo merece os seus momentos preciosos. O Léo se sente o rapaz mais feliz do mundo, então disse que vai mostrar o presente. Ele pega aquele top dourado que ele havia comprado e diz que não é um top qualquer, mas sim um tesouro que vai protegê-la. Ela diz que gostou e dá um beijo em sua bochecha. Pessoal, realmente parece que o Léo vai chegar nos seus momentos preciosos, aquela parte lá que todos nós aguardávamos. Então finalmente tá começando, galera, aleluia! Porém não, nesse instante o celular dela toca, interrompendo tudo. No, God, please, no! 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 Galera, eu acho que os momentos preciosos do Léo vai demorar um pouquinho mais. Já em casa, ele começa a preparar uma refeição. Ele envia novamente cigarros pro Wukong e ele agradece e envia um fio de cabelo de macaco. Esse fio de cabelo ele é capaz de enganar uma pessoa ao se transformar em mais de 300 macacos. O Léo ele fica se perguntando por que ele usaria isso, já que ele não tem um circo para poder utilizar esse item. Aquela garota ela ficou observando o Prota e ela percebe que ele apenas tirava o seu pingente quando ele ia tomar banho, que esse era o momento para ela atacar. Então ela dá um jeito de quebrar a torneira da pia, fazendo assim o Léo ficar todo molhado. Ele arruma a torneira e decide tomar um banho, então ele tira o seu pingente. Dentro do banheiro ele percebe que alguém está ali observando, então ele se vira rapidamente e percebe que é aquela garota. Ela diz que avisou a ele que voltaria, então ela pressiona sua perna na parede, fazendo ele se sentir encurralado. Ela pergunta o que ele vai fazer agora que ele está sem proteção e que vai castrá-lo e fazer picadinho dele. Porém, antes ela tem algumas perguntas para fazer, e se por acaso ele for honesto e falar a verdade, talvez ela deixe ele ir. Ele não deixa ela terminar de falar a frase e diz que vai responder tudo, porque ele tá morrendo de medo. Então ela pergunta como que ele consegue ver ela, e se ele já nasceu com esse poder ou ele fez algo para conseguir, e qual método ele usou para adquirir aquele pingente. O Léo responde que ele tropeçou quando fazia caminhada à noite e acordou com esses poderes, e o pingente ele encontrou na rua. Ela diz que entendeu tudo, e o Prota fica se perguntando se por acaso ela acreditou nessa conversa fiada. Então ela pergunta como que ele conseguiu aquela agulha dourada que ele usa para salvar as pessoas, e ele diz que esqueceu,
e ela fica brava dizendo que ele tá mentindo e tenta agredir ele com a faca. O prota argumenta dizendo que ela prometeu que ia deixar ele em paz caso ele dissesse a verdade. E ela responde que não falou nada disso. Nesse instante, galera, o Bob aparece segurando o pingente e entrega pro Léo. E ela já começa a se sentir mais fraca. Então ele segura a mão dela e dá uma rasteira, dizendo que agora é ele que tá no comando. E começa a imobilizar ela à força. Ele percebe que aquele pingente é incrível. Ela não consegue tocar nele, mas ele consegue tocar nela. E que agora ele não sente mais medo de fantasmas. O Léo disse que mesmo ela sendo uma garota, ele não vai ser bonzinho com ela, pois ela tentou castrá-lo. Então ele fica empurrando o pescoço da garota. Agora que o jogo virou, ele que começa a fazer as perguntas e ela fica implorando para que ele a solte. Ela fala que se ele soltar, ela vai responder tudo que ele quiser. Então o Léo é bonzinho demais e acaba soltando a garota. Ela reclama dizendo que ela tá sentindo como se tivesse sido abusada. E ele diz que isso é uma besteira. Quando ele se vira para colocar a camiseta, ela tenta agredir ele, mas logo ele se vira e ela fica disfarçando. Ela disse que seu nome é Lila e que ela é uma mensageira do submundo e que a sua missão é descobrir a identidade dele. Como o Léo consegue enxergar os fantasmas e os imortais, eles precisam descobrir como que ele conseguiu esse poder. O Léo diz que ele já contou tudo que tinha que contar e que agora ela pode ir embora. A garota diz que não vai sair dali enquanto ela conseguir as informações necessárias e verdadeiras. Então ela diz que vai ficar seguindo ele. O prota fala que ela não pode dormir em sua casa e nem comer ali. E o Bob, sem vergonha do jeito que ele é, fala que ela pode dormir junto com ele. E ela fica mandando ele cair fora. O celular do Léo toca e é um de seus amigos. No telefone, o rapaz chamado Peter disse que o seu primo entrou em uma enrascada e que está correndo um grave perigo. Então ele pergunta onde eles estão e ele explica que é no hospital número 5. O Léo leva o seu cachorro para ir lá e pergunta o que a garota vai fazer. Ela diz que ele não deve tentar tirar a alma de um ceifador, senão ele vai pagar caro por isso. E o prota responde que ele não vai ficar de braços cruzados vendo as pessoas morrerem. Então antes de irem embora, ela chama ele de hipócrita. Chegando no hospital, o casal está desesperado pedindo para que salvem o seu filho Will. O Peter, amigo do prota, explica que o seu primo foi espancado por um promotor imobiliário, mas que ele sumiu do hospital misteriosamente. O Léo disse que tudo isso é muito estranho e pergunta se eles têm alguma roupa dele. Então seu pai entrega a roupa manchada ali de sangue, o sangue do seu filho, e o Léo entrega aquela roupa suja pro Bob cheirar. Então eles acabam decidindo que vão rastrear o local onde esse rapaz foi parar, já que ele sumiu misteriosamente do hospital. O Bob ele consegue sentir o rastro e eles partem ali para fora do hospital. Já do lado de fora, o Bob diz que ele tem o cheiro do Will gravado em seu nariz, mas também está sentindo um forte cheiro de gasolina e que provavelmente o Will passou por ali há uns 10 minutos atrás. O Léo então usa o seu poder dos olhos divinos para tentar localizar o rapaz e diz que não consegue ver nada porque provavelmente eles já estão bem longe. O Bob diz que agora que ele é um cachorro mítico, o seu olfato é muito mais poderoso e que ele pode localizá-lo. E o Léo disse que foi bom ter trazido ele ali. Então eles entram dentro do carro e começam a seguir esse cheiro. O Léo encontra um carro bem suspeito de onde está vindo o cheiro e ele decide ligar para o Tim, aquele seu amigo policial. Ele diz que está seguindo um carro suspeito e que deve ter algo relacionado com o desaparecimento do Will. O Tim, ali o policial, ele diz que estão trabalhando nesse caso e que vai chegar ali num instante. Então o Léo manda a localização. O Léo pergunta se por acaso o Tim ali conseguir resolver esse problema, ele poderia dar uma medalha para ele. Porém, o policial não responde nada. O Léo e o Bob seguem aquele cheiro e vão parar em uma fábrica abandonada. O Léo diz que eles não são nada criativos e eles percebem que é aquela organização misteriosa, aquela lá que a gente já viu mais cedo no vídeo. O Léo então ele abre a porta do carro e quando ele menos espera, ele é atacado. Esse mascarado misterioso diz que pegou o cara que estava seguindo eles e confere para ver se não tem mais ninguém no carro. Porém, o Bob ele começa a disfarçar fingindo que é um cachorro normal. E o mascarado diz que é melhor deixar aquele cachorro pra lá. Então eles arrastam o Léo pra dentro da fábrica abandonada. Eles levam o prota pra dentro e quando estão prestes a cortá-lo com uma navalha, ele enforca os médicos, derrotando-os. Ele coloca as roupas de um dos médicos como disfarce
e sente um cheiro forte de sangue. Quando olha para o lado, o Léo vê vários corpos cobertos com saco plástico e percebe que essas pessoas estão mortas sem o coração. Um médico chega dizendo que retirou o coração de outra vítima e o Léo dá um golpe bem forte nele. Ele pega a caixa contendo o coração e caminha pelos corredores enquanto todos ficam encarando. Enquanto isso, o Prota fica tentando entender o que está acontecendo ali. E lá em cima do prédio, vemos um cara com cabelo comprido se banhando em sangue. Um capanga pergunta onde está o coração do Léo e ele acaba entregando ali aquela caixa. Eles dizem que aquele ali é o coração do Léo, então começam a rir, dizendo que conseguiram se vingar e que seu mestre finalmente vai usar o coração dele. Então nosso Prota dá um chute na cara desse sem vergonha e faz eles voarem longe. Um dos caras pergunta quem é ele e por que o coração sumiu. Ele revela ser o Léo, que eles pensavam estar morto. Ele diz que só ia descobrir o que estava rolando ali, mas que agora ele mudou de ideia e avisa para ficarem longe de sua namorada e que vai matar todos eles. O líder dos Águias Negras aparece e o nome dele, galera, é Jack. Ele fala que seus 300 homens vão fazer picadinho do Léo e ordena para que todos os capangas ali ataquem. O nosso Prota diz que ele está em menor número, porém ele veio preparado. Então ele usa aquela habilidade que ganhou do Wukong, de criar vários clones. Ele acaba soprando essa habilidade e faz diversos clones do Jack, que é o líder aí deles. Os capangas da gangue ficam com medo e o Léo ordena que seus clones ataquem todos eles, dando início a uma briga generalizada entre os membros da gangue Águias Negras e os clones que o Léo fez. O Léo fica com um olhar bem sinistro e acaba segurando um ataque de um figurante e dá um chute na nuca dele. Ele pergunta se ele não sabe por acaso como que ele deixou o Hux aleijado. Outro cara aparece para tentar atacar o Léo pelas costas e ele acaba dando um chute bem em sua cara, lançando ele para longe. Enquanto todos eles brigam, aquele cara com o cabelo comprido dentro da banheira, ele se levanta. Galera, esse cara aí na verdade era o Hux. Depois de ficar aleijado, ele conseguiu por meio de alguns métodos ganhar superpoderes. Tudo isso para tentar se vingar do Léo. Então fiquem até o final desse episódio porque vai ter uma luta muito da hora. O Léo percebe que aquele cara ali na verdade é o Hux e diz que ele ficou horrível, mas que seu cabelo tá bonito. Ele começa a xingar o Prota e diz que seu pai comprou uma técnica incrível para que ele pudesse ficar forte e se vingar. Ele também menciona que não vai deixar barato o Léo ter ficado com a garota que ele gostava e ainda por cima ter aleijado ele. Esse cara ciumento aí, galera, ele ia fazer de tudo para poder arruinar a vida do Léo. Então ele sai de dentro da banheira de sangue, louco para matar o Prota. Ele diz que vai fazer ele sofrer e depois vai matar toda a sua família. Sem pensar duas vezes, o Léo fica furioso e parte pra cima dando um soco na cara dele. Só que esse soco aí, galera, não faz nem cosquinha. O Hux então aperta o braço do Léo, dizendo que agora ele é fraco e dá um soco extremamente poderoso em sua barriga. O Léo ele não deixa barato e acerta uma testada na cabeça dele. E esse golpe parece que causou ali certo ferimento. Os clones do Léo agarram o Hux, mas ele consegue se soltar com bastante facilidade. Ele pergunta se realmente matou todas aquelas pessoas só para ganhar poder e poder se vingar. O cabeça de bagre aí começa a rir e diz que agora ele também vai poder dominar o mundo, já que ele está muito poderoso. Mas antes, o seu foco principal é se vingar do Léo, já que ele tirou tudo que ele tinha. Ele começa a ficar mais feio ainda e acaba partindo para cima do Prota. Nessa hora o Léo já se borrou todo ali nas calças, galera. E a Lila, ela aparece, aquela ceifadora de almas. Ela diz que ele usou uma técnica de sangue para ficar mais poderoso, mas agora que ele virou esse monstro, a alma dele vai ficar perdida. O Prota pede ajuda, mas ela fala que não pode fazer nada, já que ele não é um fantasma. E o Léo, mesmo nervoso ali, ele sabe que ele não vai conseguir lutar sozinho, mas ele fica ali tentando encarar. A garota diz que isso é um problema muito grande e que isso não é da conta dela.
então ela desaparece. Nesse instante, a mão gigante do Hooks ataca o Léo e ele começa a apanhar que nem um coitado, sendo jogado de um lado para o outro. Ele diz que não vai deixar barato e começa a provocar o nosso protagonista, dizendo que vai pegar a Lily dele e como ele vai estar morto, ele não vai conseguir fazer nada. O Léo fica super bravo e diz que não vai permitir, então ele prepara para dar um soco, mas o Hooks acaba segurando o seu braço e joga ele para longe como se fosse um inseto. E para felicidade do Léo e infelicidade dos policiais, eles acabam chegando ali como reforços. Esse policial aí já sabe que tá lascado. E o Tim, que é aquele amigo ali do Léo, aparece e ele acaba contando ali o que tá acontecendo. O Hooks prepara um novo ataque poderoso, dizendo que vai mandar todos ali pro inferno. Os policiais acabam voando longe e alguns deles até morrem. Eles ficam dando vários tiros ali com as pistolinhas deles, mas não acontece nada. E numa medida desesperadora, ele tenta entregar uma arma ali pro Léo, dizendo que isso vai ser útil. E o Tim diz que vai manter o monstro ali ocupado enquanto o Léo procura uma brecha para poder acertar ali esse monstro. Então ele parte para cima aí do Hooks e logo em seguida é jogado para cima do carro. E o Léo fica bravo porque ele imaginou que ele ia conseguir ganhar pelo menos um pouquinho de tempo, mas ele foi derrotado em poucos segundos, galera. E para ajudar, o Bob ali aparece e diz que vai distrair esse monstrão. Ele fala pro seu mestre aproveitar a oportunidade e o Léo diz que vai dar comida enlatada para ele depois que essa luta terminar. O Léo acaba usando os olhos divinos na tentativa de procurar o ponto fraco do Hooks, então começa a analisar todo o seu corpo. Depois de alguns breves segundos, ele encontra o ponto fraco, porém o Hooks estava muito rápido e muito poderoso, ia ser muito difícil conseguir acertar um tiro ali, e se por acaso ele errasse, ele poderia morrer. Porém, o terreno e a falta de luminosidade era favorável para o Léo. O Hooks consegue pegar o Bob e começa a apertar o pobre do cachorro, dizendo que vai devorá-lo. Nesse instante, o Léo aparece e aponta a arma para o ponto fraco do Hooks. O monstro percebe que ele estava ali escondido e desfere um golpe no ombro do Léo. Ele fica contando vantagem, dizendo que agora ele está muito mais poderoso e que ninguém é capaz de derrotá-lo. O Léo fica ali gemendo de dor, mas ele não pode fazer nada. Então o Bob acaba se transformando nessa forma humanoide dele aí e diz que vai salvar o seu mestre. E isso meio que funciona, galera, porque a unha do Hooks ali, que estava fincada no Léo, acaba saindo do ombro dele e o Prota consegue correr e escorregar por debaixo das pernas do monstro, dando um tiro certeiro em seu ponto fraco. Ele precisava disso para poder matar o Hooks e ele acaba caindo morto ali no chão. O Bob pergunta se deve comemorar, mas o Léo, meio preocupado, fala que ainda não acabou. E ele tava certo, galera. Uma fumaça vermelha começa a sair ali do corpo e preenche todo o céu. E o céu inteiro começa a ficar vermelho. A Shinigami ali, a Lila, disse que o Hooks havia usado a técnica de sangue e que agora ele não era mais um humano qualquer. O Bob fica com medo, perguntando se isso que tá formando ali no céu é um fantasma. E realmente, galera, o Bob tava certo. O Hooks havia se transformado nesse monstrengo gigante aí, era um fantasma boladão. Ele ataca o Léo, mas o amuleto ali acaba protegendo. E o Prota fala que esse amuleto aí é super poderoso, que é muito mais poderoso do que ele imaginava, que o Hooks não ia conseguir fazer nada contra ele. Porém o fantasma ali dá só uma cuspidinha na barreira e ela se despedaça por inteiro. O fantasma aí fala que essa barreira não serve de nada, que não é páreo para ele. E quando o Rei Caveira estava prestes a devorar o Léo, ele percebe que o monstro não consegue mais se aproximar nem por 1 centímetro. E quando ele abre o olho, a Lila estava o amarrando. Agora que ele virou um fantasma, ela poderia fazer alguma coisa. Ela começa a puxar e diz que ali não é o lugar dele. A garota fala que não ajudou ele antes ali porque ela queria ver se ele tinha alguma carta na manga. Mas como ele não tinha nada e provavelmente ia morrer, ela resolveu intervir. Ela diz que vai levar ele para o submundo e por isso ele não precisava resistir. O Hooks realmente era muito forte, galera, e estava dando um certo trabalho para ela. Se eles lutassem 1 contra 1, provavelmente a Lila perderia. Então várias correntes começam a surgir e ela percebe que a ajuda chegou. Vários outros ceifeiros haviam aparecido ali para ajudar ela, chamando ela de princesa.
e o Prota fica surpreso com tudo aquilo que ele tá vendo. O Tim aparece e pergunta ao Léo se o Hooks morreu, e o Prota diz que espera que sim. Então o policial se assusta com a voz do fantasma. Ele conseguia ouvir o barulho, mas ele não enxergava nada. A Lila pede que o Léo ajude eles a lutar, e ele fica dando os migué dizendo que precisa ir no hospital para ver o seu machucado, que foi bem grave. Já que antes ela não quis ajudar ele, né galera, agora ela tá aí pedindo socorro. Ele lembra então do grupo ali do seu celular, o grupo do Zap Zap, então liga pro deus macaco Wukong. O Léo explica tudo o que tá acontecendo e diz que nem os ceifeiros ali estão dando conta daquele fantasma, e se por acaso ele ali também morresse, ele não ia mais conseguir entregar os cigarros pro Rei Macaco. O Wukong fica bem sério e pergunta se isso é verdade, e como ele não queria mais ficar sem os cigarros, ele tinha viciado, ele decide ajudar o Léo a derrotar esse fantasma e diz que vai enviar algo. E enquanto ele não envia essa ajuda, o Léo fica escondido atrás do carro, morrendo de medo, galera. E a Lila diz que não vai conseguir segurá-lo por muito tempo. Então o Hooks começa a soltar um grito perguntando onde que o Léo está. O Prota fica morrendo de medo enquanto se esconde, porém o fantasma consegue encontrá-lo e ele sai correndo que nem um louco, quase sendo pego. Porém ele tropeça e acaba caindo no chão, e quando ele estava prestes a ser pego e devorado, o Rei Macaco consegue enviar a ajuda. Os fantasmas, galera, eles têm medo de trovão, então o item que ele enviou era um feitiço do trovão que poderia destruir demônios. O Léo extrai esse item e joga bem na testa do Hooks. E assim que o item toca nele, ele é brutalmente eletrocutado e acaba virando poeira. O Léo disse que ele foi destruído e que a alma dele jamais será liberta e que ele merecia isso. É galera, o nosso Prota não tem um segundo de paz. E após isso, a polícia prendeu todos aqueles criminosos que faziam parte da gangue do pai do Hooks, porém o pai dele conseguiu fugir. Esse assunto ele não foi revelado para a imprensa e o Léo acabou ficando internado devido aos seus ferimentos. Felizmente a polícia encontrou várias vítimas que tinham desaparecido, incluindo o primo do Peter e o cachorro. Então vemos o Léo recebendo comida na boca. Depois de tanto sufoco, ele estava ali sentado sendo alimentado pela sua namorada, e o Chase fica tentando ajudar ele também. A Lily, ela tá preocupada porque ele tá com o braço quebrado, e o Léo diz que valeu a pena, já que ele tá recebendo comida direto na boca. Ela não esperava que o Hooks fosse capaz de fazer esse tipo de coisa, e o Chase explica que tanto ele quanto o pai eram pessoas horríveis, e que infelizmente o pai dele conseguiu se safar. O Léo fica contente por estar sendo mimado por sua namorada, e diz que ela seria uma ótima esposa. E o Chase acaba brincando, falando que ele também seria uma ótima esposa pro Léo, e todos eles começam a rir. Indo embora do hospital dias depois, o Léo agradece a sua namorada por ter cuidado dele. Ela não quer que ele coloque a sua vida em perigo de novo, porque ela ficou muito preocupada. Ela até chora, dizendo que sabe que ele não é uma pessoa normal, já que ele é capaz de trazer pessoas mortas de volta à vida e tem poderes sobre-humanos. Porém, ele é o homem que ela ama e ela não quer que ele se machuque. A Lily tem tido pesadelos com o Léo coberto de sangue, então ela pede para que ele não coloque mais a sua vida em perigo. O Léo ele fica comovido e promete que não vai mais arriscar sua vida e que ele vai terminar os estudos, encontrar um bom trabalho e viver uma vida feliz com ela. É pessoal, será que o Léo finalmente vai chegar nos momentos preciosos? Será que ele vai ter um segundo de paz pelo menos? Ele até menciona que vai desinstalar aquele aplicativo, já que a sua namorada é muito mais importante do que os seus poderes. Ele estava prestes a abandonar tudo, galera, e finalmente ele teria um final feliz. Porém, enquanto eles andavam ali de carro, um grupo armado desfere vários tiros contra o carro dele, e infelizmente um acaba atingindo a Lily. Ela cai desacordada, e o Prota começa a chorar desesperado. O nosso Prota não tem um segundo de paz mesmo, e enquanto ele chora, ele diz que não vai poder cumprir essa promessa por enquanto. Se você chegou até aqui, é muito importante que você deixe o seu like e divulgue esse vídeo para os seus amigos, assim fica mais fácil da gente trazer a continuação dessa história. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!